Roadrunner, uma pequena ave poderosa o suficiente para causar medo em cobras venenosas. Emu, e um guerreiro gigante que já fez até mesmo os humanos ficarem cautelosos. Quando aves que não voam se tornam predadoras, esta é a jornada de sobrevivência desses predadores terrestres. Roadrunner e os predadores terrestres. Nos desertos do oeste americano, onde rochas vermelhas e areias empoeiradas se estendem até o horizonte, uma pequena criatura corre pelo terreno sinuoso. Ela não voa, e ela corre. E corre a velocidades surpreendentes. Roadrunner, também conhecido como corredor de longa distância, é um pássaro estranho, famoso não por sua envergadura, mas por suas pernas. Eles podem atingir velocidades de até 30 km por hora, e um número inacreditável para uma criatura que pesa menos de 500 gramas. Mas a velocidade não é para exibição. É uma ferramenta para caçar presas. As verdadeiras armas do Roadrunner são suas pernas fortes, músculos poderosos nas coxas e reflexos rápidos como um raio. Ao contrário das aves que se alimentam de sementes, a dieta do Roadrunner consiste em insetos, lagartos e especialmente cobras. Entre elas está um inimigo perigoso, a cobra cascavel de dorso diamantado, e um réptil com um veneno poderoso, forte o suficiente para matar um humano adulto. Mas para o Roadrunner, é um almoço emocionante. Escondido atrás de um arbusto baixo, o pássaro espreita, cada passo leve e silencioso. Quando a cobra rasteja para o terreno aberto, o ar parece congelar por um momento. O Roadrunner dispara como uma flecha. Suas patas pisam repetidamente na cabeça da cobra antes que o inimigo possa se enrolar para revidar. A morte chega rápida e limpa.
Nas vastas pastagens da África, sob o sol escaldante, uma criatura gigante caminhava lentamente, com um andar semelhante ao de um antigo general atravessando um velho campo de batalha. Era a avestruz africana, e a maior ave ainda existente na Terra. Com quase 3 metros de altura e pesando até 150 kg, a avestruz é um símbolo de poder absoluto na Terra. Embora não possa voar, ela possui uma arma muito mais formidável e suas pernas enormes. Cada passo combina impulso, equilíbrio e velocidade. Em situações perigosas, as avestruzes podem correr a até 70 km por hora, de uma velocidade que ultrapassa a de muitos animais carnívoros. Mas o que mais aterroriza seus inimigos, e não é sua velocidade, mas seu chute. Seus poderosos músculos nas pernas e suas garras grandes e afiadas proporcionam um ataque tão forte que até mesmo predadores como cães selvagens e hienas precisam evitá-los. Em um lugar onde todas as criaturas precisam competir pela sobrevivência a cada segundo, as avestruzes não são apenas socorredoras, mas também protetoras. O pai ou a mãe avestruz se revezam para aquecer os ovos e proteger os ovos grandes e redondos de predadores como hienas, abutres e raposas do deserto, e que estão sempre procurando uma maneira de invadir o ninho. Basta um leve movimento, e os pés da avestruz batendo no chão, levantando poeira. Um chute no ar pode fazer com que os predadores fujam aterrorizados. Essas pernas não servem apenas para correr. Não servem apenas para chutar. Elas são um escudo que protege o futuro. Um símbolo de força silenciosa que ninguém ousa subestimar. Na árida região selvagem da Austrália, uma criatura alta, parecida com um guerreiro pré-histórico, avança silenciosamente. O vento aumenta, levantando uma nuvem de poeira atrás de seus passos longos e largos. Este é o emu, e a segunda maior ave do mundo, depois da avestruz africana. Com quase 2 metros de altura e pesando cerca de 30 a 45 kg, o emu não pode voar. Mas ele compensa isso com suas pernas incrivelmente poderosas.
Pernas musculosas, tendões grossos e pés robustos com 3 dedos permitem que o emu percorra dezenas de quilômetros diariamente em condições áridas. Quando necessário, eles podem acelerar até 50 km por hora e rápido o suficiente para fugir da maioria dos predadores na Austrália. Ao contrário dos roadrunners, eles não caçam presas, ao contrário das avestruzes, não chutam, mas os emus possuem sua própria arma, tenacidade e resistência extraordinária. Na verdade, em 1932, milhares de emus invadiram e destruíram plantações na Austrália Ocidental, forçando o governo a enviar tropas e metralhadoras para enfrentá-los. Essa estranha batalha terminou em derrota e para os humanos. Com suas pernas incansáveis e feroz instinto de sobrevivência, os emas não apenas sobreviveram ao terreno hostil, como também gravaram seu nome na história como uma ave que uma vez desafiou um exército armado. Escondida sob a densa copa das florestas tropicais do norte da Austrália e da Nova Guiné, há uma criatura raramente vista e mais impossível de esquecer. O casuar tem uma plumagem preta espessa, um pescoço verde brilhante, mais notavelmente, uma crista dura na cabeça, e como um capacete de guerreiro antigo. Através das vastas pastagens da África, em meio a paisagens ensolaradas e varridas pelo vento, uma figura alta caminha silenciosamente, mas com autoridade. Ave secretária, e a única ave de rapina do planeta que usa as patas para matar suas presas. Com aproximadamente 1,2 metros de altura e pernas longas, finas, mas extremamente resistentes, a águia secretária tem a aparência elegante de uma figura nobre em um terno. Seu nome ou secretária ou vem do tufo de penas atrás da cabeça, que se parece com uma pena de escrever presa no cabelo de um antigo oficial. Mas por trás dessa aparência gentil esconde-se um verdadeiro assassino, e especialmente quando se trata de cobras venenosas, incluindo cobras e cobras da erva. A técnica de caça da ave secretária é rápida e precisa. Sem garras afiadas ou bico pontiagudo. A ave secretária usa suas próprias pernas e a arma mortal das pastagens para despachar suas presas de forma fria e eficiente.
O sol nasce acima do horizonte vermelho ardente das pradarias australianas. O vento varre os arbustos baixos, soprando poeira seca no ar. Neste espaço, as sombras saltitam levemente como se fossem leves. São os cangurus, os marsupiais mais famosos do planeta. Os cangurus não andam, e eles saltam. E eles não apenas saltam, eles saltam com precisão e eficiência biológicas quase perfeitas. Graças às longas patas traseiras, músculos extremamente poderosos e tendões de Aquiles tão grossos e elásticos quanto cordas de arco, os cangurus podem atingir velocidades de mais de 70 km por hora, saltando até 9 metros por salto. Suas caudas grandes e resistentes funcionam como uma terceira perna, ajudando os cangurus a pousar com suavidade e precisão após cada salto. Mas nem todos os saltos são suaves. Quando chega a época de reprodução, os machos dominantes se envolvem em uma batalha sem limites pelos direitos de acasalamento. Na Terra Vermelha, dois cangurus machos se enfrentam. Ambos ficam em pé sobre as patas traseiras, com as costas retas como os humanos, e as patas dianteiras levantadas em uma postura defensiva. A luta começa. Finalmente, um dos machos perde e vai embora. Mas isso não se limita a batalhas internas. Quando ameaçados, provocados ou se sentindo encurralados, os cangurus, especialmente os machos adultos, podem atacar tanto humanos quanto outros animais. Não se deixe enganar pela aparência relaxada deles. Os cangurus podem ser criaturas gentis e, mais quando encurralados, lutam como guerreiros até o fim. Mesmo assim, os cangurus não são apenas símbolos fofos e saltitantes. Eles também são verdadeiros guerreiros, onde suas pernas não são apenas um meio de transporte, se elas são armas, o orgulho e a honra de sua espécie.
Nas vastas savanas africanas, quando o vento começa a soprar e os rebanhos de antílopes ainda não perceberam nada de errado, uma sombra passa como um raio, rasgando o chão sob seus pés. Essa é a chita, e o animal com as pernas mais rápidas do planeta. Esbelta, leve e ágil, cada músculo das pernas e das costas da chita funciona como uma máquina perfeita. Suas pernas são longas, com tendões grandes e articulações extremamente flexíveis, permitindo que ela dê passadas de até 7 a 8 metros a cada salto. Quando correm a toda velocidade, as chitas podem atingir 112 km por hora. Mas o que é ainda mais impressionante é sua capacidade de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, e mais rápido do que um carro esportivo. A caçada começa. Uma gazela de Thomson pasta à distância. A chita se aproxima silenciosamente por baixo do solo, cada passo leve como se não tocasse a terra. Quando a distância é inferior a 100 metros, ela salta de um dardo como uma flecha. Não há rugido. Apenas velocidade. Mas o preço da velocidade é uma troca. A chita não tem força para segurar sua presa por muito tempo. Se não comer rapidamente, sua refeição pode ser roubada por leões, hienas ou até mesmo um bando de abutres. Eles não são governantes, mas são artistas da velocidade. São a prova da beleza suprema da biologia, quando cada detalhe de suas pernas, dos tendões às articulações, é projetado para um único propósito, o correr. No deserto escaldante, o solo rachava sob o sol abrasador, o vento levantando poeira em faixas nebulosas. Mais adiante, a savana africana se estende em um tom amarelo queimado, onde árvores solitárias de acácia se erguem em meio a um mar de grama seca. Na floresta tropical, a luz se filtra através da folhagem densa, o solo úmido e macio, tremendo com os sons de insetos e macacos uivando. Na Austrália, a terra seca e vermelha parece cicatrizes antigas, estendendo-se sob um céu branco prateado. Estas não são apenas paisagens naturais. São campos de batalha de criaturas que vivem em pé, correndo, pulando, lutando e sobrevivendo. Das passadas rápidas do roadrunner pelo deserto ao poderoso chute da avestruz nas pastagens, da luta pela sobrevivência do canguru à velocidade extraordinária da chita, de uma coisa é clara, a natureza não cria criaturas fracas. Cada par de pernas,
Cada movimento é uma obra-prima de adaptação, evolução e sobrevivência. Mas agora, esses passos estão gradualmente desaparecendo. O desmatamento, as mudanças climáticas, a caça e a urbanização estão reduzindo o espaço de vida dessas criaturas maravilhosas. Espécies que antes dominavam a Terra agora têm que se esconder em suas terras ancestrais. Se não agirmos, um dia, os últimos passos não deixarão nenhum rastro no solo. A educação é a primeira chave. Somente quando as pessoas compreenderem o valor biológico, o comportamento e a beleza de cada espécie é que veremos a razão para protegê-las. Documentários, aulas de ecologia, reservas naturais, não são apenas para ver, mas para despertar. Conservação é ação. É para que os passos continuem a marcar esta terra, não apenas hoje, mas para as gerações futuras. Porque se ainda pudermos ouvir o bater dos pés das avestruzes, os saltos dos cangurus, o barulho das aves secretárias ou a corrida das chitas, e então a natureza ainda está viva. E onde a terra ainda treme, ali, a vida continua.